ouvintes da Rádio Madalena. Sou Maria Rita Kel, estamos aqui em mais uma conversa solta. Eu quis marcar hoje, embora não seja, eu faço quinzenal, não é? E hoje é uma quinta, não é uma sexta, enfim, está tudo irregular, mas eu considero, como eu disse ao Mauro, ao nosso querido Mauro Brasil, que é uma conversa solta emergencial. E qual é a emergência dessa conversa solta, que não é exatamente uma conversa, porque eu vou praticamente ler tudo que eu vou falar aqui. Praticamente não, vou ler tudo que eu vou falar aqui. A emergência é Bolsonaro contra os Yanomami. Quer dizer, quando se chama Bolsonaro de genocida, e se chamou de genocida muitas vezes por causa dos casos com a pandemia, não é? Nesse caso específico, a palavra genocida se aplica como nunca, porque é uma deliberada omissão que causa morte contra uma digamos, quando se usava genocida, tinha a ver com os judeus, não é? Uma raça, a palavra raça está em desuso, mas com uma etnia, no caso, com uma subespécie da espécie humana, né? Como todos nós somos os alemães, os judeus, subespécies da espécie humana, não é sub no sentido de inferior, que são os indígenas, não é? E, então, essa de hoje vai se chamar Bolsonaro contra os Yanomami. Isso deve estar acontecendo em outros lugares também, mas é que a desnutrição, a fome no território Yanomami chegou a nós pela imprensa, pela mídia, por fotos de jornalistas, e ela é completamente trágica, né? A gente vê aquelas figuras esqueléticas, algumas deitadas, porque não tem força nem para se levantar, não é? E são do povo Yanomami, assolado pelo agronegócio de todos os lados, perdendo caça, perdendo território, sendo contaminados por todos os tipos de doença, tendo os rios poluídos pelo garimpo, pelo mercúrio que se usa para o garimpo. Então, assim, é uma política de extermínio, não é? Vamos lembrar que foi o que a ditadura fez na invasão, mas digamos que considerava uma colonização de regiões do Brasil, que eram territórios indígenas, não é? Naquela época também foi intencional. Vocês devem lembrar, eu acho que eu contei isso no programa aqui, um funcionário da FUNAI, quer dizer, um empregado numa empresa pública, que era um emprego garantido, vitalício, etc., que se demitiu porque ele pedia para os militares mandarem remédios e vacinas quando ele ia fazer as frentes de aproximação, que era como se chamava quando se aproximavam de índios isolados, e ele não recebia nem vacina, nem medicação, nem nada, e os índios são considerados o grupo de maior mortes por efeito de ações da ditadura militar. 8.000 são o que o meu grupo de trabalho na Comissão da Verdade concluiu. Não porque os índios lutassem contra a ditadura, mas porque a ditadura invadiu os territórios deles e eles morreram de tifo, febre amarela, gripe, não é? Porque eles não tinham as defesas contra isso. Bom, agora, quer dizer, nós vimos essas fotos dos indígenas durante a pandemia de Covid, dos Yanomami, especificamente, desnutridos, crianças morrendo. Agora o Lula está mandando medicina, alimentos, mas durante o governo Bolsonaro, não. Então vamos ver, porque isso vem muito antes do governo Bolsonaro, exatamente. Quando ele era deputado, por exemplo, em 1993, isso que eu vou listar agora para vocês, eu devo ao meu colega de um grupo chamado Fórum 21, é um grupo de debates no WhatsApp, chamado Arthur Scavone. Preciso dar os direitos a ele, porque foi ele que me trouxe essas informações todas, né? Em 1993, o Bolsonaro, ainda como deputado, tentou derrubar um decreto presidencial que criava a reserva Yanomami. Felizmente, ainda em 93, esse projeto dele foi arquivado. Em 95, com o apoio de 257 colegas, veja como ele consegue acionar também pessoas da mesma laia que ele, que acha que índio é vagabundo, que, enfim, não tem que ter terra, coisa nenhuma. Ele solicitou de novo o desarquivamento, com apoio desses 257, mas foi arquivado de novo.
Em 2003, ele solicitou mais uma vez o desarquivamento do projeto que queria derrubar o decreto presidencial que criava a reserva Yanomami, né? Mas o projeto já estava em extinção. E a reserva, o projeto pedia a extinção da reserva Yanomami, mas não avançou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em 2007, ele tenta de novo e o projeto foi arquivado de novo, né? Em 2017, durante a sua campanha, ele disse, muito cheio de si, como um grande patriota, não vai ter nenhum centímetro demarcado para a reserva indígena, né? E, em 2020, ele propõe um projeto para o garimpo e o agronegócio em terra indígena, que é chamado, junto com Sérgio Moro, claro, que depois não deixou de ser seu comparsa, mas as ideias não são muito diferentes, e com o deputado Bento Albuquerque. Ele propõe garimpo e agronegócio, ele chama presidente, né? Garimpo e agronegócio na terra indígena. Ignorou sistematicamente 21 ofícios com pedidos de ajuda aos Yanomami. Quer dizer, o plano era realmente de extinção total dos Yanomami, né? E de outras etnias também que estivessem atrapalhando os seus projetos, os projetos dos seus apoiadores do agronegócio, né? Isso que eu queria contar hoje. Agradeço ao Arthur Scavone pelas informações e vou ler de novo algo que eu já li para vocês em outro programa, que é o depoimento do Davi Yanomami, que ele deu à Comissão da Verdade. Mas veja, ele estava falando do tempo da ditadura, nessa época em que os servidores iam fazer a aproximação indígena sem estar vacinados, sem levar remédio, sem vacinar os indígenas, e morreram os 8.000 que nós estimamos, não sozinhos, mas junto com vários institutos que pesquisam a questão indígena, né? Entre eles o ISA, Instituto Socioambiental, muito parceiro nosso. Bom, depoimento do Davi Yanomami, e com isso eu encerro meu breve programa emergencial hoje. Ele diz: eu não sabia que havia governo. Veio chegando de longe até nossa terra, trazendo pensamentos diferentes de nós. Pensamentos de tirar mercadoria da terra. Eles chamam de biopirataria. Destroem a terra-mãe que cuida de nós. A natureza, grande para nós, os índios, ela é grande para nós, os árabes. Estrada traz garimpo, agricultura, pescadores, caçadores. Eles tiram biopirataria. A FUNAI, que era para nos proteger, nem avisou. Claro, a FUNAI também era militarizada, né? Nem vacinou. Só agora, em 2013, eles vieram ouvir nossa história. Fomos nós, não tem nada a ver com a FUNAI. A Comissão da Verdade foi ouvir a história deles, né? E ele termina de uma maneira muito pungente, porque o índio é uma subjetividade coletiva. Então, a primeira coisa, ele diz: quero dizer, eu não quero mais morrer outra vez. Claro que ele não morreu, ele está vivo. Ele quer dizer que os irmãos dele, muitos morreram. Então, como se ele tivesse morrido junto. Eu não quero mais morrer outra vez. O governo tirou nossa floresta, nossos rios e a vida dos nossos irmãos. Tem que indenizar isso, porque a nossa vida vale mais que ouro. Essa breve intervenção, essa conversa solta de poucos minutos, foi para que todos prestassem atenção do que está acontecendo, o que estava acontecendo na terra Yanomami, e para que, mesmo quem não votou no presidente Lula, eu não quero fazer aqui uma campanha, porque ele já está eleito, mas perceba a diferença que faz um governo que não é só reacionário, que é absolutamente indiferente à dor de qualquer parcela do povo, a não ser dos seus asséculos empresários, não é? E um governo que quer governar para todo mundo. É só isso que o Lula está fazendo. Vai governar para todo mundo, então vai também fazer desintrusão dos garimpeiros da terra de Yanomami. Muito obrigada e até daqui na outra sexta-feira, que eu vou entrevistar o Ângelo Boyadson, que é editor da Estação Liberdade. Depois eu conto para vocês o nome, esse bonito nome dessa editora. Um abraço, Maurão, um abraço para todo mundo, para todos os ouvintes. Tchau.